Boa tarde, galera. Vamos mais uma vez se aconchegando aí. Muito bem-vindos a mais uma live. Vou dar um tempinho para o pessoal entrando, colocando o microfone no mudo, câmera desligando também, quem não desligou. Beleza. O áudio está ok, que já me avisaram. Só confirma aí, pessoal. Está todo mundo me ouvindo bem? Pode dar um alô no chat ali. Beleza. Galera, vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Oro, eu sou um dos diretores aqui da InvestSmart. A gente está fazendo isso desde semana passada, tá? Todo dia a gente tenta conversar com um ou dois gestores do mercado, de casos que a gente tem a proximidade, que a gente aloca. A ideia é deixar todo mundo muito bem informado. Nesse momento de crise, a gente sabe que informação é ouro, tá? A InvestSmart, para quem não conhece, é uma história de assessoria de investimentos, somos vinculados à XP, tá? A gente está bem presente aí em quase todos os estados do Brasil, tem escritório em pelo menos aí uns 9 estados. E tem uma coisa que eu queria divulgar hoje, que eu não falei as outras vezes. A gente começou essa semana um projeto chamado Empreender e Apoiar. O que é esse projeto? Tá? A gente está disponibilizando a nossa equipe de marketing para os autônomos e para as microempresas que estão passando por dificuldades na crise. Então, se você for lá nas nossas redes sociais, você pode procurar esse projeto Empreender e Apoiar, tem um link de inscrição. Você pode divulgar para os seus amigos autônomos, pode divulgar para o pessoal, para os seus amigos microempresários. A ideia é que a gente melhore a presença online de pelo menos 10 negócios totalmente gratuita, é a nossa forma de contribuir para a crise. Bem, vamos ao que interessa, tá? Estou aqui com o Jax da Távola. A Távola, para quem não conhece, é uma casa que já tem seu tempo, sua trajetória, e acho que mais importante que o tempo e a trajetória, ela é meio que a união ali, acho que foi meio que um dream team formado ali de pessoas do mercado. Eu vou deixar para o Jax se apresentar, falar um pouquinho da casa. Jax, é legal também se você puder falar como é que está o clima aí, se todo mundo está de home office, se está metade de home office, enfim, como é que vocês estão encarando isso aí. Se você puder, além disso, se apresentar, falar um pouquinho da sua experiência, aí depois a gente vai para a pauta principal. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Obrigado, InvestSmart, pelo convite. Então, eu fiz uma apresentação aí no escritório da InvestSmart alguns meses atrás. Alguns de vocês talvez tenham participado e já conhecem a história da Távola. Eu vou, então, repetir resumidamente e depois a gente pode entrar já para falar sobre esse momento atual, né? Até você perguntou, acho que está 90% ou 95% das pessoas aqui da Távola estão de home office. Tá? Não tem praticamente ninguém aqui no escritório. A Távola ela surgiu a partir da antiga FIDS Asset. A FIDS era uma das primeiras assets independentes do mercado. Ela começou lá em 2002 e ela foi muito bem até a crise lá de 2008, quando, a partir dali, os resultados passaram a ser mais voláteis, menos constantes, de forma que, em 2014, a empresa começou a passar por uma grande reestruturação, principalmente com a entrada do meu sócio, Gustavo Constantino. A partir daí, toda a equipe foi mudada. Hoje são todos os analistas, são analistas que chegaram depois. Eu assumi a gestão do fundo Long Short em meados de 2016. O Gustavo ele criou o fundo Távola Absoluto, que é um fundo long bias, em outubro de 2014. E, desde então, a empresa vem criando esse histórico, que é um histórico muito bom, até que, em fevereiro do ano passado, a gente trocou o nome da empresa para Távola, já que a empresa já era completamente diferente do que existia anteriormente. Então, a gente achou que não fazia mais sentido permanecer com o mesmo nome. Tá? Então, de uma maneira geral, a equipe já trabalha junta desde 2014 e com resultados muito bons nos dois fundos. Eu comecei minha carreira numa asset que não existe mais, chamava Latinvest, que era do Luiz Fraga, do primo do Armínio Fraga.
Na verdade, eu comecei na área de renda fixa. Posteriormente, eu passei para a Bolsa, já na Figa FIDES. Fui analista, analista júnior, analista pleno, analista sênior, até que, então, em meados de 2016, eu assumi a gestão do Távola Long Short. Tá? Bom, então, de uma maneira geral, o resumo do histórico da empresa é esse. Só falando um pouco mais, hoje nós temos na verdade, são 6 analistas, cada um tem os seus setores específicos. A nossa política de investimentos, a nossa filosofia de investimentos é estudar no detalhe, muito no detalhe, as empresas, para que a gente consiga identificar boas oportunidades. Tá? Então, dessa forma que a gente veio construindo a empresa até hoje. Né? Obviamente, você tem momentos em que são mais complicados, em que as ações elas não oscilam de acordo com os fundamentos da empresa, como é o caso nesse momento, que a gente vai falar um pouco mais ao longo desse evento, mas no longo prazo, ao longo do tempo, essa nossa filosofia se mostrou bastante acertada e deu bastante resultado. Bruno, quer continuar? Claro, claro. Quero lembrar a galera para usar o chat, tá, gente? A gente vai falar bastante sobre bolsa, bastante sobre cenário econômico e sobre essa crise, enfim, que talvez seja, talvez não, né? Com certeza é o assunto mais falado e mais importante. Falando um pouquinho do Távola Long Short, tá, Jax? Eu acho que tem uma pergunta que sempre quando a gente conversa com o pessoal que faz long short e o pessoal que assiste a gente que tem um viés mais de bolsa, ou que opera até bolsa por conta própria, ou é muito ligado nos FIAs, as pessoas sempre têm um viés setorial que eles queriam escutar. Então, acho que é pegar um pouquinho da sua expertise, que eu sei que você já foi analista de vários setores, de mineração, antes de assumir o Távola Long Short. Como é que vocês estão espalhados aí setorialmente? Que setores vocês estão olhando aí na Bolsa com bons olhos, ou com olhos de recuperação, ou com olhos de oportunidade? E que setores vocês estão realmente ali mantendo no book short? São setores que vocês vão permanecer vendidos, que vocês não acham que vão se recuperar tão rápido, ou qualquer que seja aí os fundamentos do seu time de análise? Tá. Esse é um momento que a gente está vivendo que é fundamental fazer muita conta em cima de cada empresa, de cada setor, porque não tem dúvida que acho que praticamente todas as empresas estão sendo impactadas pela crise, só que algumas delas vão sair mais rapidamente da crise, outras vão demorar mais para sair da crise, mas você pode também ter essas que vão demorar mais para sair da crise, podem já estar num preço em que isso já está precificado, digamos assim. Então, também não basta só fazer uma análise qualitativa de quem vai sair antes da crise ou depois da crise. De uma maneira geral, quais são os setores que a gente acha que estão mais bem posicionados nesse momento? A gente gosta muito da Vale, a gente entende que a Vale, nesse cenário, ela é uma exportadora, então ela se beneficia do câmbio mais desvalorizado, ela se beneficia de preços de petróleo mais baixos, porque uma parte significativa dos custos da Vale são relacionados com o preço do petróleo, seja no diesel, que movimenta as máquinas nas minas, seja nos navios. Então, uma parte do preço do frete é composto pelo preço do bunker, que é o combustível dos navios, né? Então, a Vale ela, se beneficia tanto do real mais desvalorizado quanto do petróleo num preço mais baixo. Além disso, o preço do minério de ferro caiu muito pouco ao longo desse movimento brusco dos mercados, né? Até imagino que possa cair um pouco mais ao longo do tempo, mas ainda assim a Vale hoje ela precifica um minério perto de $50, enquanto que o minério hoje está entre 80 e 85 dólares. Então, nesse momento a Vale está gerando muito caixa, e um outro ponto importante é que por mais que você tenha alguma redução da demanda por conta da crise,
a oferta de minério de ferro também vem sendo impactada nesse início de ano por alguns eventos climáticos que prejudicaram a oferta de minério na Austrália e no Brasil. E além disso, você tem outros eventos, como ontem a África do Sul ordenou a paralisação de todas as minas, e ela exporta 60 milhões de toneladas de minério por ano. Então, se ficar parado um mês, isso implica em 4 milhões de toneladas, que é importante para o equilíbrio da oferta e demanda. Fora isso, o minério, a maior parte da oferta do minério, ela é produzida por poucas empresas. E ao longo dos últimos anos, a gente viu que em situações em que parece haver um desequilíbrio, as empresas se movimentam para reduzir a oferta e, dessa forma, reequilibrar o mercado, mantendo o preço do minério num patamar interessante. Além disso, a Vale ela é pouquíssimo endividada. Então, isso também diminui qualquer tipo de preocupação num cenário como o de hoje. Por último, a gente acha que a China, no momento em que ela tiver a confiança de que a questão do vírus ficou para trás, imagino que ela vai fazer um incentivo fiscal muito grande no país, com vários investimentos com capital do Estado para ajudar a economia a se recuperar. A gente também deve ver isso em outros países um pouco mais adiante. Já tem vários países falando em ajudar através da política fiscal. Então, acho que tudo isso, no final das contas, vai acabar ajudando também a recuperação da demanda pelo minério. Então, a Vale, a gente entende que está bem posicionada. A gente também gosta da BRF, mas de uma maneira geral de todas as empresas de frigoríficos. Por quê? Porque elas vendem alimentos. Então, nesse momento da crise, a demanda por alimentos não deveria apresentar uma forte queda, ao contrário do que a gente vê em outros setores. As pessoas continuam indo nos supermercados para se abastecer, para comprar alimentos, entre outros produtos essenciais. Então, obviamente que existe uma questão aí de mix. Você vai ter menos, por exemplo, a Marfrig, que vende carne para hambúrguer de restaurante. Ela vai sofrer um pouco mais nesse tipo de produto. Já os produtos in natura vão se beneficiar mais, que são mais comprados para as pessoas fazerem em casa. Mas, de uma maneira geral, a gente acredita que a demanda pelos produtos dessas empresas elas vão ter uma elasticidade menor, elas vão cair menos do que do restante do mercado. Fora isso, essas empresas, de uma maneira geral, são exportadoras, então elas também se beneficiam da desvalorização cambial. Além disso, a gente não pode esquecer que aquela doença que afetou os porcos na China no ano passado está longe de ser resolvida, Você tem hoje uma demanda extra por conta disso, que vai demorar vários anos para voltar ao patamar anterior. Então, a gente já vê, inclusive, várias notícias vindas lá da China de que a demanda por carne segue muito forte. Então, a gente gosta também desse setor e, especificamente, a gente hoje tem a preferência por BRF, mas a gente também gosta da JBS. Legal. A gente também acha que um setor que vem sofrendo muito nessa queda de uma maneira exagerada é o setor de utilities, de uma maneira geral. Até isso vem prejudicando aqui a rentabilidade dos nossos fundos, porque a gente, mesmo antes da queda que começou ali durante o carnaval, a gente já vinha com uma postura um pouco mais conservadora por achar que os preços dos ativos estavam muito caros, e a gente vinha com um percentual grande do fundo em utilities, seja energia elétrica, seja saneamento. A gente até fez um estudo da crise de 2008 em que as utilities elas performaram muito bem, elas foram muito defensivas ao longo da crise de 2008. Infelizmente, não é o que está acontecendo agora, elas vêm apresentando uma performance muito ruim, tem coisas até que chamam muito a atenção. Você tem algumas empresas de saneamento, por exemplo, a Copasa,
de saneamento de Minas, ela está caindo mais do que as empresas de shopping, né? Se a gente for pensar, o volume de água que vai ser gasto pela população não vai diminuir, eu diria que nada, em função da crise, né? E as medidas que estão sendo tomadas pelos governos, né, têm um efeito muito pequeno no resultado das empresas, essas questões da população de baixa renda ter a conta suspensa por alguns poucos meses, né? O efeito é muito pequeno para as empresas. E você tem a Copasa, por exemplo, está caindo mais do que as empresas de shopping, que vão ficar paradas, os shoppings vão ficar vazios durante todo o período de isolamento da população, e mesmo depois do retorno da população, eu acredito que os shoppings ainda vão demorar um tempo a se recuperar. A população não vai, de uma hora para outra, voltar para os shoppings. Vai todo mundo ainda ter medo de pegar o vírus, vai continuar evitando aglomerações, né? Os shoppings ainda vão ter que ajudar durante algum tempo as lojas, principalmente as lojas menores, que não vão ter como pagar o aluguel. Então, esse tipo de distorção chama muito a atenção nossa aqui. Utilities caindo mais do que shoppings. Você tem a Light, por exemplo, que hoje em dia é uma empresa privada, ela não é mais uma estatal, e que tem todo um management que está atuando para melhorar a operação da empresa, que já vem começando a obter os resultados positivos, divulgou o resultado recentemente, já mostrando que a questão operacional da empresa já vem dando resultado, né, o que eles vêm fazendo. A Light ela cai quase igual a Azul nesse ano, né? Então, mais uma empresa que vem chamando muito a nossa atenção. De novo, a tarifa da Light ela não pode ser alterada por uma decisão do governador. Você tem que ter uma decisão da ANEEL, que é quem regula as empresas distribuidoras de energia elétrica. O governo federal, é ligado ao governo federal. O Dória acabou de anunciar uma suspensão das tarifas de energia elétrica de São Paulo, numa decisão em conjunto com a ANEEL. Tudo isso vai ser feito provavelmente através de fundos setoriais, de forma a não prejudicar a rentabilidade das empresas. E ainda que no final das contas haja algum prejuízo para as empresas, tudo isso tem que ser reequilibrado depois pela ANEEL. Então, você ter empresas, né, nesse caso que eu citei, por exemplo, a Light caindo igual a Azul, realmente parece uma distorção gigantesca. Uma outra preocupação no caso da Light será que ela vai conseguir ter caixa para sobreviver? A Light ela conseguiu 2 linhas de crédito com bancos a taxas relativamente baixas, CDI mais 1,5, mais 2,5. O CDI está muito baixo também, então não há nenhuma taxa exorbitante, que já permite que ela navegue ao longo desse ano inteiro. Tá? Então, a gente também não vê nenhum tipo de preocupação nesse sentido. Então, mais uma vez, a gente acha que o setor de utility está performando pior do que aqueles setores que são mais diretamente impactados pela crise. A gente entende que é uma oportunidade. Tá? Beleza, Jacques. Então, não, vamos continuar. Eu acho sim. que é muito legal o pessoal que está assistindo ver, entender, porque no final das contas são oportunidades que a Bolsa está dando. E aí, se depois de terminar de falar mais, enfim, do book long, e se quiser falar também um pouquinho em que posições vocês estão short, contra que setores ou que papéis vocês estão apostando, a gente pode falar aí também da Bolsa como um todo, se vocês enxergam que já está na hora de comprar, se é uma oportunidade, como é que vocês estão enxergando a Bolsa versus a crise. Então, a gente pode seguir falando um pouquinho mais do book long, se tiver mais algum setor, algum papel específico que vocês estejam vendo com bons olhos adicionar. Depois a gente fala do book short um pouquinho, se couber, tá? Tanto setorial quanto específico no papel, acho que está bem legal. E depois, se puder falar como a gente vai de dentro para fora aí, Bolsa hoje, nesse cenário, nessa crise, a gente falar um pouquinho mais da crise também do vírus, enfim. Lá na frente vou perguntar da OPEP também, mas eu acho que vai esclarecer muita coisa aí. O pessoal que está usando o chat pode perguntar de setor, perguntar de papel, a gente vai tentar se esforçar aqui para responder todo mundo.
Tá ótimo. Então, sendo mais específico um pouco, eu falei do setor de utilities, né? A gente gosta da Copasa no setor de saneamento, da Light, CPFL e CESP no setor de energia elétrica. Tá? São as empresas que a gente, atualmente, a gente prefere. Tá? Só para vocês terem uma ideia, pelas nossas contas, a TIR, a taxa interna de retorno da Copasa e da Light atualmente está em cerca de 20% real. Então, o investidor vai ganhar inflação mais 20% ao ano ao longo do tempo investindo nessas empresas pelas nossas contas. Tá? Realmente é incrível que elas estejam nesses preços. Tá? Mesmo a CESP, que é uma geradora de energia, também a gente enxerga uma TIR real próxima de 15% real. A CPFL também já está em torno de 13% real, uma empresa que tem uma empresa mais de qualidade, né? Então mesmo ela já está numa TIR real muito interessante. Eu já falei de outras empresas que a gente gosta, Vale, BRF, JBS, a gente também gosta nos preços atuais dos bancos, tá? E aí a gente dá preferência por Bradesco. A gente acha que Bradesco, perto de uma vez o book, tem pouco downside. Obviamente que a gente nunca sabe até onde vai a crise mais no curto prazo, apesar da gente achar que para o longo prazo é uma oportunidade a Bolsa atualmente. Mas a gente acha que o Bradesco, perto de uma vez o book, é bem interessante, o downside é limitado. E Banco do Brasil a 0,6 vezes book, também chama a nossa atenção. Obviamente que o Banco do Brasil sempre existe aquele risco, será que eles não vão acabar tomando medidas um pouco mais heterodoxas para ajudar a população? Ontem o nosso analista participou de 2 calls com o management do Banco do Brasil e não tem nada disso acontecendo. Em princípio, o que a gente tem visto é que o governo tem tomado algumas medidas através do BNDES, da Caixa, e não através do Banco do Brasil. O management até, a gente acha que é otimismo demais, mas eles falaram que não vem motivo para alterar o guidance que eles deram para esse ano. É óbvio que vai piorar, você vai ter mais inadimplência, mas eles estão nesse ponto, assim, de nem querer mexer no guidance. Tá? Então, a gente acha que o Banco do Brasil pode ser um pouco mais arriscado, um banco estatal, né? Mas a 0,6 vezes book também parece ter pouco downside. Tá? Uma coisa que a gente acha interessante também é que com essa crise toda, possivelmente vai demorar bastante tempo para o Banco Central voltar a tomar novas medidas como ele vinha tomando para aumentar a competição, para ajudar as fintechs. Né? Eu acho que o foco durante muito tempo agora é simplesmente manter, conseguir trazer uma normalidade para o mercado, ajudar a população, evitar que os bancos pequenos quebrem. Então, eu acho que vai demorar muito tempo para o Banco Central voltar a ter esse tipo de postura. E eu acho que até tem uma questão um pouco mais qualitativa, assim, as pessoas nesse momento acabam se agarrando mais aos bancos grandes, à segurança dos bancos grandes, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, né? E acho que a questão da concorrência das fintechs pode ficar um pouco de lado durante algum tempo. Então, isso também, eu acho que nesse momento joga a favor dos bancos grandes. Sobre a questão do short, né, o que ficar vendido nesse momento? O Távola Long Short, até eu expliquei isso na reunião que eu fiz aí, ele não fica vendido em posições específicas. Né? Eu vendo um basket, eu pego todas as ações da Bolsa, eu passo um filtro de liquidez, um filtro de taxa de aluguel para não ficar short em ações que estão com aluguel muito alto. Obviamente, eu não vou shortear as ações que eu estou comprado, então, geralmente, sobram entre 80 e 90 ações que ficam bem espalhadas, todas com o mesmo peso. Então, é uma cesta de ações short. A gente pode até fazer pontualmente, quando a gente acha que tem um motivo específico, a gente pode shortear alguma empresa, mas, no momento, a gente acha que não é o caso de fazer isso agora. Então, não tem nenhuma ação short
específica nesse momento. Tá? Legal. Jax, eu vou começar aqui com umas perguntas. São perguntas de papéis específicos. Aí eu vou falando, se puder dar um panorama aí do analista, ou pelo menos do setor do papel. A gente tem aqui na ordem Taesa, IRB e Azul. Tá. Taesa, você me dá IRB, Bruno, claro. você me dá um minutinho que apitou para mim aqui que a bateria está fraca. Eu vou pegar só vou o meu carregador ali. Só um segundinho, por favor. Nesse período, conversando com o pessoal de home office, a gente sabe já dos percalços. Já teve aspirador, já teve cachorro passando, teve um monte. Galera, pode usar no chat, tá? Vai perguntando papéis, cenários, setores, enfim. A gente deve seguir aí falando de bolsa pelo menos aí mais uns 20 minutos. Depois a gente vai pegar o finalzinho para falar um pouquinho de macro. E depois a gente fecha com pergunta, tá? Tá excelente o pessoal participando. Já vou aproveitar para agradecer. Então a gente vai responder agora Taesa, IRB Azul. Já vou pegar aqui de gancho dos outros papéis. Itaú, beleza? Banco do Brasil, a gente falou. Beleza, Thiago? Já temos aí uma análise ali prévia ali de BAS. Tá. Beleza. Daqui a pouco eu vou diminuir as perguntas sobre papel e vou fazer as perguntas mais genéricas ali de recuperação também, tá bom, galera? Já comigo. Não preocupa não, já. O pessoal está elogiando aqui a análise do Banco do Brasil. Oi, Bruno, voltei aqui. Eu vim para minha mesa, que aqui eu consigo ficar no carregador. Desculpa aí, pessoal. Não se preocupa. O pessoal vai perguntar bastante aqui de papéis, tá? Vou falando dos papéis e aí eu não sei o que exatamente está no radar do time de análise, mas se tiver pelo menos ali uma visão setorial, uma visão mais superfície, acho que já ajuda. Taesa, IRB, IRBR e Azul. Tá. A Taesa, ela se comportou muito bem como um papel defensivo. Eu acho que esse foi o único segmento do setor de utility que realmente foi mais defensivo nessa queda da bolsa. E assim, eu acho que a Taesa ela seria mais uma opção para quem é obrigado a ficar numa ação, gostaria de não ter ações, mas é obrigado a ter alguma ação, e aí você compra uma Taesa que ela vai oscilar menos na baixa, vai voltar menos na alta, mas para quem puder ter, simplesmente, não quero ter risco bolsa, aí é melhor ficar em renda fixa. Eu não acho que a Taesa tem uma TIR que seja interessante para esse momento. Tá? Com relação ao IRB, bom, a queda já foi bem abrupta, né? A gente sempre imaginava que o IRB a 9 vezes book não fazia o menor sentido, né? Você tinha as resseguradoras todas no mundo negociando em média perto de 1 vez book, e agora o IRB já está quase lá. Ele já veio de 9 vezes book para 1 vez e alguma coisa. Não tem aqui o número de cabeça. Agora, eu também não faria nada nesse momento com o IRB, porque você tem um novo management, não sei como que eles vão atuar para olhar a contabilidade da empresa, possivelmente o novo management vai rever toda a questão de provisionamento da empresa, e eu acho que é muito difícil saber atualmente qual vai ser o novo resultado recorrente do IRB, né? Claramente, a impressão que muita gente tinha anteriormente era que o resultado apresentado pelo IRB ele não era recorrente, ele era um resultado espetacular, mas que ele não era recorrente. O resultado recorrente seria muito mais baixo. Agora, perto de 1 vez o book, a empresa já precifica resultados recorrentes muito mais baixos. Mas também eu não acho que seja o caso de comprar, porque ninguém sabe exatamente qual vai ser a mudança que eles vão fazer na contabilidade, qual vai ser
o resultado recorrente apresentado pela empresa. Então, eu não faria nada nesse momento, nem comprado, nem vendido. Tá? No caso da Azul, eu acho que para quem tiver um perfil de mais longo prazo, eu imagino que ela seja um bom investimento. Por outro lado, eu acho que esse vai ser um dos últimos setores a sair dessa crise. Tá? Porque mesmo depois do fim do isolamento, quando as pessoas já puderem voltar para o trabalho, né, vai demorar bastante tempo até que as pessoas se sintam confortáveis para fazer viagens, principalmente internacionais, mas mesmo viagens para outros estados. Né? As pessoas ainda vão ter o receio de contrair o vírus. Né? Isso não vai acabar de uma hora para outra. Tá? Então, eu acho que esse setor, todos os setores relacionados a viagens, né, turismo, eu imagino que eles sejam os setores que vão demorar mais tempo para se recuperar ao longo dessa crise. Tá? Obviamente, a Azul caiu muito, a empresa é uma empresa de muita qualidade, então eu acho que o management tem toda a capacidade para passar por essa tempestade e ressurgir forte lá na frente, mas é isso. Eu acho que vai demorar bastante para esse setor conseguir se reerguer. Legal. Vamos fazer só mais uma rodada de papéis assim. Depois a gente, que está vindo bastante pergunta, na verdade, também. Perguntaram de Itaú, tá? Isso pode ser uma passagem bem rápida. Eu vou deixar as petróleo, tá, galera, para depois quando a gente for falar de OPEP, mas a Prio 3 e a Goal, se quiser falar um pouquinho sobre, aí depois a gente passa um pouquinho para as perguntas mais genéricas ali, que não são específicas de papel. Então, Prio 3, Goal e Itaú. Tá. O Itaú, eu acho que vale o que eu já falei dos bancos grandes. Né? Ele é mais caro do que o Bradesco. Por outro lado, ele também tem uma qualidade maior. Né? Então, ele sempre vai ter um prêmio para o Bradesco. Eu acho que nesse momento também é uma opção. Eu acho que para uma carteira de ações, eu acho que é válido ter bancos grandes nesse momento. E aí, da mesma forma que eu falei Bradesco, poderia ser Itaú. Eu hoje tenho uma preferência um pouco maior para o Bradesco, mas eu entendo que o Itaú também é uma boa alternativa. Tá? Com relação a Prio, eu não tenho muitos detalhes dessa empresa, não é uma empresa que a gente olha profundamente, mas é uma empresa que depende bastante do preço do petróleo. A gente pode falar junto com Petrobras. Né? O preço do petróleo, até vamos já falar então de petróleo e Petrobras, né? O preço do petróleo veio para um patamar muito baixo, né? Abaixo de $30, entre 25 e $30. E o que acontece? A gente entende que o mercado de petróleo vai ficar sobreofertado durante algum tempo. Né? O que poderia resolver essa situação, talvez não tão rapidamente, mas pelo menos ao longo do tempo, seria se você tivesse um acordo entre a OPEP, a Rússia e talvez até as empresas de shale dos Estados Unidos. Né? Obviamente que a gente já viu uma série de empresas anunciando reduções de investimentos. As empresas de shale nos Estados Unidos costumam ser as mais rápidas para diminuir a produção quando elas estão perdendo dinheiro, mas com a queda de demanda que a gente tem atualmente, que deve demorar um tempo para voltar, o mercado vai continuar sobreofertado, a não ser que haja um acordo grande entre Rússia e Arábia Saudita / OPEP acontecendo em algum momento. Que não foi o que a gente viu recentemente, foi o contrário, não houve acordo e, pelo contrário, todo mundo aumentou a produção e jogou o preço lá para baixo. Né? Então, eu acho que todas as empresas de petróleo elas acabam ficando muito dependentes desse tipo de coisa, de para onde vai o preço do petróleo no longo prazo, não só no longo prazo, mas ao longo do tempo. Né? E a gente está num patamar muito baixo, que é um patamar que é muito ruim para as empresas de petróleo, elas vão perder dinheiro. E
A curva de petróleo até mostra um patamar um pouco mais alto, mas, de qualquer maneira, com a redução forte de demanda que a gente está vendo, sobrando muito petróleo no mundo, pode demorar um tempo até que esse mercado reequilibre, né? Ao contrário do que eu falei do minério de ferro, que são poucas empresas que rapidamente podem ajustar a oferta, no caso do petróleo, até isso poderia acontecer no caso de um acordo, como eu falei, da OPEP com a Rússia, mas não foi o que aconteceu. Se isso acontecer, muda a história. Só que aí você fica, quem investe em Petrobras ou Prio, fica muito à mercê disso. Como é que você vai apostar que vai haver um acordo e aí o petróleo vai subir, né? É uma situação um pouco mais complicada. Tá? Por isso que até acho que para o longo prazo a Petrobras é um bom investimento, porque lá na frente o preço do petróleo vai recuperar, nem que seja aos poucos, e ela vai ser um bom investimento. Mas no momento, no curto prazo, eu prefiro a Vale. Tá? Se tiver que escolher uma. Para quem puder ter várias empresas, eu teria mais Vale, poderia ter um pouco de Petrobras, sim. Qual foi a outra Legal. empresa? Alguma? Deixa eu pegar aqui. Perguntaram das teles também, mas a outra foi Goal. Goal. A Goal, Gerdau, né? A Goal é a holding da Gerdau, foi uma das nossas principais teses de investimento ao longo do ano passado. Foi onde a gente obteve um dos maiores ganhos para os fundos no ano passado, e foi muito relacionada à questão da construção no Brasil, né? A gente estava vendo todas as empresas incorporadoras anunciando aumentos de lançamentos. Uma hora isso ia chegar na demanda pelo aço da Gerdau. No final do ano, o mercado finalmente demorou, mas precificou e as ações se valorizaram bastante e a gente zerou a posição porque ela chegou no nosso preço-alvo. Desde então, com a crise, a Gerdau ela desabou, ela caiu lá dos R$20 para tá abaixo de R$10 agora, né? Só que surgiram, devido a esse novo cenário, muitas incertezas, né? Então, você tem a incerteza do preço do aço no mercado internacional. Hoje você tem um estoque de aço muito maior do que o normal lá na China, então isso pode levar a preços menores para o aço. É difícil saber qual vai ser o preço de equilíbrio, né? Ao mesmo tempo, você tem as empresas construtoras puxando o freio de mão, ninguém vai fazer grandes lançamentos nesse momento, as empresas vão esperar. A favor dela, você tem que os lançamentos que já foram feitos, que estão sendo construídos, vão continuar demandando aço, né? Mas, de uma maneira geral, as nossas projeções para o resultado, para o EBITDA da Gerdau nesse ano, elas reduziram, né? A gente esperava um EBITDA de perto de 7 bilhões e agora a gente tem alguma coisa mais para perto de 6 bilhões, podendo ser até menos do que isso. A gente acha que ela está barata, de novo, para um prazo, para quem conseguir passar pela volatilidade dos próximos meses, eu acho que é um bom investimento. Quando a gente passar por esse período, eu imagino que o setor de construção vai voltar a fazer os lançamentos, então o case da Gerdau, da parte de volumes de aços vendidos, vai voltar a existir. Então, eu acho que para um prazo um pouco maior, eu acho que é um bom investimento a Gerdau. Mas, novamente, ela tem esses riscos que eu coloquei, principalmente com relação ao preço internacional do aço, que é o que baliza o preço que ela cobra aqui internamente. Tá? Legal. Deixa eu replicar aqui a pergunta do Henry, já saindo um pouquinho aí da parte de papéis, mas se o pessoal insistir, a gente volta lá no final. O Trump acabou de anunciar que vai cumprir somente 15 dias do lockdown, né? Ele falou que acho que o discurso dele hoje de manhã, inclusive, foi bem de preocupado de até quando o pessoal vai ficar confinado, etc. Existe ali é óbvio que a prioridade é a saúde e conter o vírus, mas existe essa preocupação que está tomando conta dos discursos na política de quando as coisas vão pelo menos esboçar, voltar à normalidade. Então, o Trump acabou de anunciar que vai cumprir somente 15 dias do lockdown. Falou, inclusive, que já cumpriu 7. O que você acha que isso vai? E você acha que isso impacta de alguma forma a bolsa? Você acha que daqui a 15 dias aí a gente pode seguir alguma coisa nesse aspecto, de daqui a pouco voltar para a rua, se o nosso lockdown vai ser um pouco mais extenso? Você tem ali uma opinião sobre
até quando a gente fica dentro de casa, até quando a economia estaciona e quando ela começa a voltar, enfim. Eu acho que os governos do mundo todo eles estão num dilema nesse momento, né? Porque talvez se você fosse pensar só na parte da saúde das pessoas, o lockdown deveria ser muito maior. Deveria ficar talvez alguns meses com todo mundo isolado até resolver o problema, né? Só que eu acho que os governos começaram a ver que se você fizesse isso, a catástrofe econômica seria tão grande que talvez não faça sentido isso, né? Não adianta a pessoa não morrer pelo vírus, mas você ter uma população pobre mundial morrendo porque não tem emprego, não tem renda, não tem como comprar comida e você vai ter mortes acontecendo pelo aspecto econômico, né? Então, eu acho que os governos começaram a pensar dessa forma e eles estão num dilema, porque não é óbvio, nenhuma das soluções é óbvia. Eu acho que se você liberar todo mundo cedo demais, no final das contas, vai acabar aumentando exponencialmente o número de casos, e isso pode ter um reflexo pior um pouco mais na frente. É muito difícil dizer, né? Tem gente que acha que deixa todo mundo pegar o vírus, depois todo mundo vai criar imunidade e você deixa isolado só a população mais velha e que a população que tem imunidade mais baixa ou que já tem alguma doença mais séria. Pode ser, isso talvez faça sentido, mas é muito difícil você manter essas pessoas totalmente isoladas. As pessoas têm que receber comida, têm que receber medicamentos. Quem que vai entregar para elas? Algum contato com outras pessoas os idosos vão ter. E se a população quase toda tiver o vírus, vai acabar passando para os idosos. Então, como eu falei, é um dilema, eu acho, para os governos, e eu acho que o Trump começou a pesar desde os últimos 2 dias, assim, ele começou a tuitar nessa linha de que, de repente, faria mais sentido, por conta da questão econômica, ele encurtar o lockdown, né? Então, ele já vem falando aí a partir de 31 de março seria o último dia, e depois disso ele abriria, pelo menos parcialmente, para as pessoas saírem, né? Como eu falei, eu acho que a gente ainda vai passar um tempo de muita incerteza. Para quem está pensando, né, como é que a gente pensa o investimento, principalmente em bolsa? A gente acha que quando você olhar um pouco mais adiante, alguns meses, né, você vai ter talvez esse remédio que está sendo testado, talvez ele funcione, já tem algumas indicações de que ele funciona. Depois de um tempo você vai ter vacina, 1 ano, talvez, um pouco mais de 1 ano, e aí tudo vai se resolver e eu imagino que quem compra a bolsa agora vai ter sido um excelente investimento. A questão é que você navegar esse período até lá, a gente ainda vai ter muito solavanco, você vai ter essas questões, sobe porque liberou o lockdown, mas aí depois cai porque os casos aumentaram muito, algum país que está muito pior, então volta todo mundo para dentro de casa em algum país. Então, eu acho que você ainda vai ter muita volatilidade no meio do caminho. Aí vai de cada um pensar qual o prazo do seu investimento, né? Você tem que conseguir aguentar essa volatilidade do meio do caminho para conseguir colher os frutos mais lá na frente, quando a situação estiver totalmente sob controle. Legal, Jax. Muito obrigado aí pela resposta. Eu vou fazer uma pergunta aqui também aberta para a gente falar um pouquinho começar a falar um pouquinho do cenário macroeconômico, mas ainda focado nos setores da Bolsa, que é o assunto que o pessoal parece que foi o que o pessoal mais gostou aqui, onde estão a maioria das perguntas. A gente tem visto aí um pacote de estímulos do Banco Central sem precedentes, né? de liquidez, de recompras, etc. Pensando em Bolsa, quem você acha, enfim, ou que setor você acha que surfa melhor esse pacote de estímulos do Banco Central? E aproveitando o embalo, se tem, enfim, algum setor que você acha que vai destoar e vai sair muito na frente dos outros aí nessa recuperação? Tá.
eu não consigo identificar assim, um setor que seja especialmente beneficiado. Eu acho que o Banco Central, o Tesouro, o Ministério da Economia, só um segundo que está dizendo que está um pouco a bateria, de novo, mesmo que eu estou com o carregador ligado. Bom. Foi. Então, eu acho que todos os órgãos do governo eles estão tomando essas medidas que são bem drásticas, são bem positivas para a economia como um todo, né? Para você conseguir fazer a população passar por esse momento com o menor impacto possível. Algum impacto vai ter, o impacto vai ser relevante, mas essas medidas elas tentam atenuar, elas tentam pelo menos fazer com que as pequenas e médias empresas consigam sobreviver a esse cenário, né? Você vai ter várias empresas, pequenas e médias, até grandes, que simplesmente não vão ter receita nenhuma por algum tempo, como restaurantes, como as lojas de shoppings, né? Então, eu acho que essas medidas são para a economia como um todo, para você diminuir o tamanho da recessão que a gente vai ter, de forma que depois a volta possa ser mais rápida também. Porque se o desemprego ficar estratosférico, vai demorar muito tempo para voltar depois. Então, você tem que minimizar ao máximo o impacto inicial para poder depois partir de um patamar mais aceitável para a economia retomar, né? Então, não vejo assim, um setor mais beneficiado por esses pacotes do governo, tá? A economia como um todo. Com relação aos setores, acho que eu já falei alguma coisa, né? Eu acho que talvez tão importante quanto pensar quem vai sair mais rápido é quem vai demorar mais para sair, né? Porque acaba sendo uma coisa complementar à outra, né? Então, como eu falei, empresas aéreas, empresas ligadas a turismo tendem a demorar mais. Como as viagens vão demorar mais para se recuperar, isso vai acabar impactando as empresas locadoras de veículo também, né? Uma parte da locação de veículo é feita para as pessoas que estão viajando, seja lazer, seja trabalho. Então, essas empresas podem também sofrer um pouco mais tempo, mesmo após o final do lockdown. Essas empresas, elas compram muito carro, né? Então, se elas sofrerem, o país, você vai ter menos vendas de carro no Brasil, né? Essas empresas vão comprar menos carros, já que elas estão alugando menos carros, então elas vão também diminuir a compra de carros, então elas vão afetar toda a cadeia automotiva. Você vai vender menos carros, isso eu também acho que vai persistir depois do lockdown, e você vai diminuir a produção de automóveis, né? Você diminuindo a produção de automóveis, você vai demandar menos aço, que é o aço plano, né? Então, se por um lado a Gerdau, eu acho que vai voltar mais rápido a questão da construção, por outro lado, o aço plano, que é o aço da Usiminas, da CSN, eu acho que vai demorar mais para recuperar. A mesma coisa, o mesmo raciocínio pode valer para os shoppings, né? Como eu falei já, eu acho que as pessoas, mesmo depois que elas puderem voltar para o trabalho, elas vão demorar a voltar para grandes aglomerações em lugares fechados. Então, acho que os shoppings vão demorar mais tempo para recuperar. E, consequentemente, as lojas que ficam nos shoppings também vão demorar mais para recuperar. Então, você tem algumas empresas listadas na Bolsa que só tem loja em shopping, praticamente, como a Renner, a Centauro, né? Essas eu acho que, apesar de serem empresas muito boas, talvez elas demorem mais a recuperar. Já você tem outras empresas que talvez até estivessem enfrentando mais dificuldades antes da crise, mas que não tem só loja em shopping, tipo a Hering. A Hering tem quase metade das vendas são lojas multimarcas em cidades menores, que não são em shoppings, né? Então, nesse momento está tudo fechado, mas eu acho que na volta você vai possivelmente abrir as lojas, você vai voltar a ter público antes nas lojas de rua e mais lentamente nas lojas de shopping. Então, eu faria essa diferenciação, né? Obviamente, você tem um benefício para as empresas que vendem por e-commerce. Eu acho que a população que já vinha cada vez mais consumindo através de e-commerce, eu acho que a crise
acelera esse movimento. Muita gente que talvez não soubesse fazer e acaba sendo forçada a aprender durante a crise, e isso vai aumentar, então, as vendas. Talvez seja uma mudança estrutural, você tem acelerado as vendas de e-commerce por conta da crise, né? Eu acho que, pensando setorialmente, eu já falei das empresas de alimentos, que eu acho que elas caíram muito e a demanda não deveria sofrer tanto na crise, eu acho que não vai sofrer. Então, o setor de alimentos é um setor que eu acho interessante, principalmente o ligado a proteínas, né, os frigoríficos. O setor de bancos tem até um pouco também essa questão que eu falei de e-commerce. Muita gente que talvez uma população de mais idade que ainda não usava tanto aplicativo de banco se vê forçada a usar, a aprender a usar, né? Então tem familiares meus que estão usando pela primeira vez, estão pagando contas com aplicativo, fazendo transferência. Isso tudo no futuro é bom para os bancos. Quanto mais gente usar os meios digitais, menos custos, representa menos custos para os bancos, né? Então, você tem todas essas derivadas ligadas a cada um dos setores. Tá? Perfeito. Vamos lá, que a gente está entrando aqui nos 10 minutos finais. Vou pegar aqui mais umas perguntas. Vou perguntar a pergunta da Cláudia. Tá. A gestão de um fundo tem mecanismos de controle e proteção, mas as cotas de um fundo podem valer zero? Outra pergunta. O FIA pode operar opções para proteção? Então, se a cota pode ir a zero e se o FIA pode operar opções para proteção. Para um fundo... Oi? Desculpa. É a pergunta bem genérica, mais da indústria que, obviamente, dos produtos da Távola Capital. Para um fundo poder ir a zero, geralmente ele tem que estar alavancado, porque se ele não tiver alavancado, ele só vai a zero se todos os ativos que ele tem caírem 100%. O que, na prática, podem cair muito, mas 100% todos os ativos não vai acontecer, seria muito difícil, né? Agora, quando um fundo opera alavancado, ele tem, além de ter as posições normais, ele ainda tem diversos derivativos, né? Então, um fundo, por exemplo, que tem 100% comprado em ações e, além disso, está comprado em índice futuro, vamos supor. Esse fundo pode ir a zero, ele está alavancado, então ele pode sim ir a zero. Tá? Então, um fundo alavancado ele pode ir a zero. Agora, se um FIA pode comprar opções para se proteger, depende do regulamento de cada fundo, né? Então, os nossos fundos aqui eles podem comprar opções, sim, para se proteger, quando a gente acha que é interessante. Tá? Mas não são todos os fundos que podem. Isso tem que constar no regulamento do fundo. Perfeito. Tem duas perguntas da Jeane aqui. Uma eu vou responder e a outra eu vou deixar para você. Vamos lá, a primeira. Tem o fundo de previdência que estava atrelado à bolsa e tudo que rendeu em um ano foi perdido em um mês. E continua caindo. Vi que cerca de 70% do fundo está atrelado à bolsa. A questão é, os administradores desses fundos podem modificar em que ações empresas investir para que volte a crescer ou são obrigados a manter o mesmo tipo de empresas? Já nesse aspecto, o administrador, é legal saber que o fundo tem o administrador, o custodiante e o gestor. Quem decide o que compra, o que vende, o que sai, o que entra, para que ação comprar e que ação sair é o gestor. É o caso do Jax, que é o caso também dos fundos que você comentou aqui. Tá? Então, o administrador ele faz literalmente o trabalho administrativo, burocrático das cotas. Tá? Quem tem o poder de vou sair da bolsa, vou entrar na bolsa, vou comprar essa ação, vou vender aquela ação, é o gestor do fundo. Beleza? Agora a outra é da Jeane também, isso que agora eu vou deixar para o Jax. Vocês acreditam que setores de alimentação são os melhores? Empresas que vendem por e-commerce, empresas que vendem gêneros alimentícios de primeira necessidade. Acho que é mais para corroborar ali um pouquinho o que você falou. Se quiser explanar um pouquinho mais, talvez, do e-commerce, que a gente falou mais dos bancos. O que você vê aí de e-commerce, empresas fortes no e-commerce na bolsa? Então, as principais empresas de e-commerce na bolsa são a B2W, a Magazine Luiza e, mais recentemente, que está migrando cada vez mais para o e-commerce também, é a Via Varejo, né? A questão, por outro lado,
apesar de uma maneira estrutural, eu acreditar que as vendas através de e-commerce vão ter um crescimento secular, né? Isso vai, durante muito tempo, essas empresas vão crescer vendas mais do que a economia de uma maneira geral. Por outro lado, essas empresas, elas são mais difíceis de você fazer uma análise, de você fazer um valuation para saber quanto que elas valem, né? Muitas delas não dão lucro, né? Muitas delas têm margens que não são boas margens. Existe todo o investimento é feito com uma visão de que ao longo do tempo elas vão crescer tanto que lá na frente elas vão poder ter uma margem mais alta e vão gerar um lucro interessante, né? A gente, historicamente, acha a Magazine Luiza, por exemplo, muito cara. A gente acha a empresa espetacular, o que o management faz lá é espetacular, mas a gente acha que a gente não entende o patamar de preço dela, fazendo análise de valuation, né? Já a B2W, ela tinha ficado num patamar mais interessante, depois ela subiu bastante. A gente acha interessante olhar lojas americanas, porque uma parte grande do valor das lojas americanas é a B2W, né? O outro pedaço são as lojas físicas. E ela consegue conciliar cada vez mais as vendas online com as lojas físicas, fazendo o click and collect, né? A pessoa compra pela internet e busca na loja. Então, ela vai cada vez mais juntando todos os formatos, né? E se você olha o preço que está... Se você pegar o valor das lojas americanas e tirar o quanto vale a B2W, a parte das lojas físicas está no múltiplo que a gente acha interessante. Fora que as lojas americanas também tem uma parte das lojas que são lojas de rua. Muitas nem precisaram fechar agora, porque eles também vendem alimentos, vendem alguns medicamentos. Então, acho que as lojas americanas acabam sendo um pouco melhor nesse cenário. A gente acha interessante, tá? A Via Varejo tem toda uma questão de turnaround. A gente tinha Via Varejo na época que o Pão de Açúcar vendeu, ela subiu muito, né? E a gente zerou a posição. Agora, como você, no meio da crise, fica sempre mais complicado você comprar uma empresa que depende de um turnaround, né? Porque a empresa tem que navegar pela crise e, no meio disso, fazer um turnaround. Então, geralmente, fica um pouco mais complicado. A gente acha, se for pensar só no preço da ação, a gente acha interessante, mas a gente não tem nesse momento e a gente acha que talvez mais adiante ela volte a ser uma oportunidade, tá? No caso do setor de alimentos, eu acho que eu já falei, esses que são bens essenciais, assim como carnes, a gente acha interessante, até porque essas ações sofreram muito. Você tem outras empresas de bens essenciais, como Carrefour, que não sofreram praticamente nada. Então, realmente, elas estão sendo nada impactadas, pouco impactadas ou nada impactadas. Talvez até elas, num primeiro momento, até ganhem, já que as pessoas estão estocando. Mas a ação também não caiu nada. Então, não acredito que seja também uma grande oportunidade. Ela foi mais uma defesa na queda, mas não acho que seja uma boa oportunidade para quem acredita que o mercado vai voltar, né? Vale a mesma coisa para a Raia, né? Foi uma boa defesa na queda, mas na volta eu acho que ela não vai subir tanto quanto outros setores. Por isso que a gente, nessas empresas de bens essenciais, a gente prefere essas ligadas a proteínas, aos frigoríficos. Legal. Isso ficou claro aí, até dar uma retrospectiva no que você falou, que são as oportunidades que vocês estão vendo e a ponta ao longo do fundo. Vocês falaram muito bem de Vale, BRF, JBS. No setor de utilities, a gente falou de Light, de Copasa, CPFL e de Sesp. Então, acho que isso aí talvez sejam os papéis que estão mais no radar aí de vocês, que talvez sejam as melhores oportunidades hoje na visão da Távola Capital. Jacques, a gente está chegando aqui nos finalmente, tá? Na nossa... Deu exatamente aí 1 hora de conferência. Eu queria agradecer de verdade aí pelo seu tempo. Eu sei que essa contingência, ter 95% de vocês aí no home office, no momento que todo mundo precisa estar muito atento, eu imagino do desafio que tá? E mesmo assim,
esteve aqui com a gente por 1 hora. Muito obrigado. E aí eu queria encerrar, se você puder aí dar uma mensagem de despedida, de otimismo para o pessoal que está na Bolsa. A gente aqui na ponta, os assessores, a gente tem muito investidor pessoa física que teve o primeiro contato com a Bolsa no final de 2019, no início desse ano. Se você puder dar uma palavra final, aí, uma mensagem para essa galera com as suas perspectivas, vai ser bem legal. Tá bom. Então, eu agradeço o convite. É sempre bom poder falar com vocês. E só repetindo um ponto que eu falei já anteriormente, né, para quem tem um capital que pode aguentar a volatilidade, que a gente ainda vai ver durante, eu acho que bastante tempo, durante alguns meses pelo menos, nos mercados, eu entendo que esse é um momento bem interessante para fazer um investimento em bolsa. Mas para quem vai precisar do dinheiro no curto, médio prazo, de repente vai ser até pior, porque a pessoa não vai aguentar talvez uma queda um pouco mais abrupta em um determinado momento e vai acabar vendendo as ações num preço ainda mais baixo do que já estão, né? Então, eu acho que é uma oportunidade que está acontecendo com a Bolsa hoje, olhando para um prazo um pouco mais longo, para quem tem essa possibilidade de colocar o capital nesse momento, eu acho que é sim uma grande oportunidade. Um outro recado que eu gostaria de dar é que nesse momento acontecem muitas distorções na Bolsa. Então, tanto as ações caem, quanto alguns fundos eles passam por alguns momentos de performance um pouco pior, né? Mas muitas vezes é por conta de coisas como eu falei, você está tendo empresas de utility, de saneamento, que tem um risco muito menor. As pessoas continuam consumindo a água, não vai ter uma queda grande de volume de água, e mesmo assim a empresa cai mais do que uma empresa de shopping. Uma empresa como a Light cai igual uma empresa aérea. Então, isso, em períodos mais curtos, gera muitas vezes distorções, grandes distorções, que vocês vão ver isso gerando cotas negativas em diversos fundos. Quem puder ter paciência para aguentar esse momento, acho que a chance é muito grande de que isso vai ser recuperado ao longo do tempo, né? Quando você resgata, nesse momento, é como se você estivesse vendendo as ações da Light a 20% de TIR, vendendo as ações da Copasa a 20% de TIR. Um investimento que vai te dar 20% ao ano em termos reais, além da inflação. Então, é o equivalente, é a mesma coisa, é a mesma decisão que está sendo tomada. Então, é um recado que eu gostaria de dar, que nesses momentos a oscilação das ações ocorre de uma forma muito aleatória. Você tem ações que caem e sobem sem base nenhuma em fundamentos, tá? E isso gera, às vezes, alguns fundos vão ganhar, outros fundos vão perder, por coincidência, simplesmente porque aquelas ações que você tinha foram piores, acho que o outro tinha foram melhores. Então, para quem também puder segurar os investimentos, né, não realizar o prejuízo nesse momento, é uma recomendação que eu faço, porque nem quem ganhou, nem quem perdeu significa que estava muito certo ou muito errado. É simplesmente um momento que as ações oscilam de uma forma muito aleatória e gera performances também aleatórias para os fundos, tá? É só um recado que eu também gostaria de dar. Então, mais uma vez, obrigado a todos e eu estou sempre à disposição aí para a gente conversar. Jacques, muito obrigado. Nossa, foi sensacional. Aí, acho que essa dica de ouro no finalzinho foi a cereja do bolo. Galera, continuamos, tá? Amanhã tem mais. Muito obrigado por ter assistido. Deixem feedbacks, deixem dúvidas, sigam a gente nas redes sociais, tá? A gente está engajado aqui para tentar trazer informação rápida para a ponta. Um abraço. Um abraço, até logo.